E infelizmente não deu para João Fonseca, eliminado do Masters 1000 de Monte Carlo nas quartas de final, num bom jogo contra o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev. É um jogo que a gente tem bastante coisa para falar, inclusive estava vendo a entrevista do Zverev aqui no final. Eu acho que rola uma invejinha, tá? Eu acho que rola uma invejinha, mas fica tranquilo, Zverev, que a sua hora vai chegar, né? Logo nesse primeiro jogo aí, no seu piso, né? No Saibro, que é a especialidade do Zverev, que é o piso onde ele joga melhor, na minha opinião. O João quase conquistou a vitória. Acho que foram alguns detalhes ali. E na entrevista o Zverev em nenhum momento cita o João. Em nenhum momento ele fala que o João tem um jogo perigoso, tem um bom forehand. É o que todo mundo fala. O Zverev em nenhum momento fala. Já tinha tido aquela declaração do Thiem, né? Falando, dando umas cutucadinhas. Então rola uma invejinha aí, mas fica tranquilo que a sua hora vai chegar, viu, alemão? Mas temos que falar aqui a verdade. E o João acabou sendo derrotado aí. E modéstia à parte, né? Aconteceu praticamente tudo que a gente falou no pré-jogo. Eu vou pedir a sua inscrição aqui no canal rapidamente para não tomar muito seu tempo, que eu sei que tá todo mundo triste com essa derrota, mas a gente tem algumas coisas para falar sobre o jogo que eu acho que serão interessantes para você ouvir também sobre o jogo do João. Então se inscreva aí no canal rapidamente, ó. Vamos lá, parciais de... tá até errado aí. 5-7, 7-6, 3-6. 2-1 pro Zverev. Alguns pontos pra gente falar. Bom, primeiro set, acredito eu que o João não jogou bem. Sacou bem, mas não jogou bem. Ele teve um bom saque, né? Se você olhar aí o aproveitamento de saque dele, acabou sendo 68% ali dentro da média. Ele ganhou bastante pontos no primeiro serviço, ganhou bastante pontos no segundo serviço, só que praticamente não ameaçou o saque do Zverev, que sacou mal. O Zverev, que é o cara que mais coloca primeiro saque em quadra no circuito, ele coloca acima de 70% normalmente, ele colocou somente 57% nesse primeiro set. A gente até vinha comentando no nosso clube de membros. Aliás, tá entrando o pessoal lá, entraram 2 novos membros ontem, a gente acompanhou o jogo junto hoje no WhatsApp. Se quiser virar membro, clica aí em Seja Membro, é um valor simbólico e você assiste todos os jogos ali junto com a gente, comenta, é muito, muito legal. E a gente tava falando no grupo, né, que o Zverev estava sacando mal. Só que o João não conseguiu ameaçar o Zverev no primeiro set, foram, se eu não me engano, 28 pontos. O João ganhou só 4 no saque do alemão. Não teve oportunidades praticamente ali para quebrar. Acabou salvando ali 2 breakpoints, né, no game de 1-1, quando ele fez 2-1. E depois o Zverev teve uma chance de break, quebrou e confirmou fácil o primeiro set. E aí a gente até comentou que o João tinha que voltar diferente pro segundo set. Mais uma vez caiu a energia, né, no primeiro game do segundo set. O João acabou sendo quebrado. Depois teve uma chance de devolver a quebra. Um breakpoint não quebrou. E a partir dali, na verdade, a partir do game que ele foi quebrado, o João melhorou demais no jogo. Aquilo que a gente tinha falado no pré-jogo ontem, né, sobre o João ser agressivo, ele estava com a tática certa. Em alguns momentos, eu até achei que ele foi agressivo demais. A gente consegue ver isso nos números, né? Foram 47 erros não forçados. A gente até falou aqui, olha, é normal que o João tenha mais erros não forçados que o Winners, porque ele vai ter que ser muito agressivo e o Zverev defende muito. Só que achei que ficou muito alto essa relação de Winners para erros não forçados. Então, o João, tecnicamente, ele não estava brilhante, né, até esse momento aí da quebra do Zverev no segundo set. Após isso, o João entrou no jogo, encaixou seu jogo, começou a sacar bem e começou a pressionar o Zverev nos games de saque. Então no 3-1 ele já fez um iguais ali, quebrou no 3-3, depois confirmou fácil, quebrou de novo fazendo 5-3, e aí quando ele vai sacar pro set, ele acaba sendo quebrado pelo Zverev, e a gente falou também isso no pré-jogo. O Zverev é o tipo de jogador que o jogo nunca tá ganho contra ele. Né? Ele tem altos e baixos, sim, mas quando tudo parece que ele vai ruir, ele vai e volta. E ele foi e voltou, né? Conseguiu a quebra de volta, 5-5. Depois o João confirma o 6-5, salvando o breakpoint. Então o Zverev teve a chance de quebrar de novo para fazer 7-5, como ele costuma fazer muitas vezes. E aí o João consegue confirmar e no tie-break, faz um tie-break espetacular, ganhando de 7-3. No terceiro set, aí... mais um ponto que falamos aqui no nosso pré-jogo. O Zverev é um cara fisicamente muito forte, é um cara muito acostumado a esse tipo de jogo, né? É um cara que ganha a maioria dos terceiros sets, porque fisicamente ele é muito forte. E o João, aí a gente sabe que ainda está se formando fisicamente, né? Isso não é novidade para ninguém. Apesar dele ter desempenhado bem, estar
né, você via que ele estava bem fisicamente, porém não é a mesma coisa que o Zverev. E a energia dos dois, física mesmo, caiu muito no terceiro set. O que me pareceu esse terceiro set? Que eles estavam ali meio que levando em banho-maria no saque para tentar, no final ali, né, dar um gás final. Tanto é que você não tem breakpoints até a quebra de fato do Zverev. Foi um game que o João jogou mal, mas o João já vinha fisicamente não conseguindo mais chegar nas bolas muito bem, nas deixadinhas, e o Zverev firme. Apesar de também não estava super bem, mas estava firme. E acho que esse foi o aspecto da vitória do Zverev, né, o aspecto físico, como a gente falou no pré-jogo de ontem, que o Zverev iria levar para o aspecto físico o jogo, né? Ele foi um cara ali que ficou se defendendo, né, aproveitando aí dos erros do João, e tá certo, tá tudo certo, tá no direito dele, né? É o estilo de jogo dele, apesar dele saber ser agressivo, e mais uma vez, né, como a gente falou ontem também, o Zverev, às vezes, ele fica muito submisso, ele fica esperando o adversário errar, e ele tem qualidade para atacar, a gente viu um backhand fantástico e um forehand bom também, né, a gente, né, todo mundo às vezes fala, não, tem que jogar no forehand dele, você tem que jogar uma bola boa no forehand, tem que jogar uma bola xoxa, fofa ali no forehand, ele vai matar o ponto também. Então você vê que ele fez menos winners que o João, menos erros não forçados. Quando a gente analisa os números, o serve rating do Zverev seria o 7º na média, então serviu muito bem, fez menos aces que o João. Olha só como ele elevou o nível de saque dele, por isso que a gente falou que o João tinha que aproveitar o Zverev tá sacando mal, porque no segundo set ele colocou 75% do primeiro serviço em quadra. E no terceiro set ele colocou 62%, ainda abaixo da média dele. Ele ficou ali 67%, ele ainda ficou abaixo da média dele, que é 70% ali de primeiro serviço, 70 e pouquinho. Então ele não estava no seu melhor dia de saque. Ele até falou isso na entrevista coletiva, que o jogo não foi muito bom para os dois, né? Que ele não se sentiu muito bem e tal, que o jogo não foi muito bom, mas que é o primeiro torneio de Saibro, que ele estava muito feliz que era a semifinal. E de fato não foi aquele jogo super brilhante, mas o segundo set, na minha opinião, foi um set de nível altíssimo ali dos dois, né? O Zverev fala, para mim o melhor set foi o terceiro. É claro, né? O terceiro ele não sofreu muito, mas tecnicamente falando, creio eu que o segundo set foi o melhor. No return rating bem próximo, o João mais uma vez aproveitando bem os breakpoints, quebrou 2 de 3, né? Não conseguiu se defender muito bem nos seus, 4 de 7, então foi uma média ruim aí de defesa de breakpoints do João, e pontos de retorno no segundo serviço bem equilibrado. Foi um jogo equilibrado, eu acho que o saldo é super positivo, né? Super positivo. Quando a gente analisava a chave de Monte Carlo, a gente falava, o João, se ele chegar ali até quarta, semifinal, tá ótimo. Tá ótimo para uma primeira campanha em Monte Carlo. Chegou às quartas de final, lutou, teve chance sim, né? Não vou dizer que a vitória foi no detalhe, não foi no detalhe, ele foi no terceiro set, o João em nenhum momento ficou muito próximo da vitória, mas ele jogou muito bem, né, contra o Zverev, soube jogar, foi a primeira partida entre os dois. Acredito eu que o João vai dominar esse confronto, no confronto direto ao longo da carreira dele, né? Temos que lembrar que o João tem 19 anos, o próprio Berrettini falou ontem na entrevista, que ele, com 19 anos, ele jogava ITF, né? O nível do João, assim, tudo indica que ele tem potencial para ser o terceiro cara, foi palavras do Berrettini, né? Então, foi só o primeiro confronto, acho que tá de ótimo tamanho, bom início de temporada no Saibro pro João, é a luz vermelha, mas é aquela luz vermelha... mais ou menos, é um vermelho esverdeado, porque foi uma boa partida. Acho que o João teve uma campanha incrível em Monte Carlo, jogando um tênis de alto nível, com muita inteligência, com muita raça, e é isso que a gente quer ver dele. Eu tenho certeza que teremos muitas alegrias pela frente, certo? Se gosta do nosso conteúdo, e se tem dó também de mim, deixa um like, um hype, porque tá difícil gravar esse pós-jogo e ainda depois de trabalhar, mas vambora. Tudo pelo nosso amor ao tênis, certo? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo, pré-torneio, deixa a notificação ativada, até mais.